Boa noite a todos. Para darmos início à audiência pública da Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor, para debater a revisão do Plano Diretor e Educação, no anunciar aqui a composição da mesa, gente, ela já está aqui representada à minha direita, Simone representando a Secretaria de Educação, à minha esquerda, o secretário de Planejamento, Bruno Mancini, e à minha direita, doutora Régia, secretariando esse trabalho. Fazem parte da Frente Parlamentar da Revisão do Plano Diretor os seguintes vereadores: Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente; doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora; Alessandro Márcio Silva Lindoso, membro; Antônio Aparecido Toniolo, membro; José Rogério Soares dos Santos, membro. Solicito a senhora secretária que anuncie a presença dos senhores vereadores nessa lista de presença para que tome os seus assentos nos seus lugares. E também solicito a senhora secretária que anuncie as fichas das presenças das demais autoridades e públicos aqui presentes e que todos, em seus lugares, se sintam-se como componente da mesa diretor dos trabalhos desta audiência. E solicito também que a senhora secretária que proceda à leitura do ofício 1017/2019, GV. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Anderson Oliveira da Conceição, assistente técnico pedagógico da Secretaria de Educação. Simone Aparecida Aranega de Freitas Lins, supervisora de ensino. Luciano Costa. William Rodrigo de Souza Araújo. Amorim Pereira, Instituto Sou Cidadão. Antônio Carlos da Silva, Associação do Projeto Zona Norte em Ação, presidente. Maurício Lima, servidor público. Felipe Silvia Bonifácio, professor. Regis Sugaia, arquiteto. Maitê Prado de Lima, arquiteta. Ofício 1017. Ofício 1017 de 2019, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, Ribamar Antônio da Silva. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 20 de setembro de 2019, às 19h30, na Câmara Municipal de Osasco, Avenida dos Autonomistas, número 2607, Centro, Osasco, pela Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor, sobre o tema Revisão do Plano Diretor Educação. Assim, solicito, para a realização do evento, a convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Tinha de Ferreira, presidente da Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor. Ofício 034 de 2018, justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor nobre vereador Tinha de Ferreira, recebi com muita honra o convite para participar da audiência pública, designada para
para a proposta da Frente Parlamentar do Plano Diretor de Educação. Infelizmente, não poderia comparecer em virtude de compromissos anteriormente agendados. Aproveito para parabenizá-los, desejando sucesso a todos. Doutor Elisandro Lindoso, vereador. Ao vereador Tinha de Ferreira, pelo presente informo que, infelizmente, não comparecerei à audiência pública sobre revisão do plano diretor. Por compromissos pré-agendados, na oportunidade, apresento os votos de pleno respeito e consideração. Ribamar, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Ao vereador Tinha de Ferreira, em virtude de compromissos anteriores assumidos, infelizmente não poderei estar presente em vossa audiência. Parabenizo o nobre vereador Tinha de Ferreira pela propositura da audiência pública que irá discutir a revisão do Plano Diretor Educação, realizado nessa data. Desejo sucesso ao evento e deixo meu abraço a todos os envolvidos nessa solenidade. Paulo César Dias dos Reis, Pelé da Cândida. Conforme convite recebido em meu gabinete, convidando para participar da audiência pública, proposta pela Frente Parlamentar do Plano Diretor, a ser realizada dia 20 de setembro de 2019, às 19h30, por solicitação do nobre vereador Tinha de Ferreira, no plenário Tiradentes, informo que, por motivos e compromissos agendados anteriormente, infelizmente não poderei comparecer. Aproveitando a oportunidade e deixo os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes. Cordialmente, Cláudio Henrique da Silva, Cláudio da Locadora. Excelência, pelo presente, agradeço o convite para participar da audiência pública, proposta pela Frente Parlamentar do Plano Diretor sobre o tema Revisão do Plano Diretor / Educação, dia 20 de setembro, no plenário Tiradentes, que muito me honrou. Porém, em razão de compromissos antes agendados, declino do convite com os votos de sucesso ao evento. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protesto de consideração e respeito. Atenciosamente, Valdenir Luiz de França, Nida Pizzaria. São esses os ofícios e essas as presenças até o momento, senhor presidente. Obrigado, secretária. Dando continuidade, na pessoa do senhor Antônio Carlos da Silva, presidente da Associação Projeto Zona Norte em Ação, gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes. Agradeço a presença também do público, a imprensa aqui presente, para prestigiar esta audiência pública, tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom e pelo site www.osasco.sp.leg.br e nas redes sociais da TV e da TV Câmara, e nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube. O público aqui presente pode participar, fazendo as suas perguntas no microfone à parte, que vai ficar à disposição aqui à direita, no momento oportuno, e essas questões todas serão respondidas na parte final deste evento. Para dar início aqui ao nosso palestrante, vou estar convidando aqui o secretário de Planejamento da cidade de Osasco, senhor Bruno Mancini, para que possa fazer uso da palavra o tempo que for necessário, para poder estar aqui, não só para o público de casa, o público aqui presente, que podemos esclarecer e mostrar o que o Poder Executivo está trazendo dentro do plano diretor na parte educacional dessa cidade. Fica à vontade, Bruno. Vai ter a apresentação, né? Vamos, então tá bom. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer mais uma vez ao vereador Tinha de Ferreira, à vereadora Régia, que tem liderado essa frente parlamentar
pela revisão do plano diretor. Agradecer o convite, a gente sempre fica muito feliz de poder vir a essa casa, discutir e debater o futuro da nossa cidade. E hoje, para mim, é ainda mais especial, porque não há como pensar no futuro sem pensar nas crianças, e hoje aqui no nosso plenário tenho a minha criança, minha filha, de 6 meses, está sem saber, entender nada, mas está aqui comparecendo e nos prestigiando. Queria agradecer também todos os demais presentes, e uma menção especial à equipe que tem nos apoiado e tem liderado esse processo de revisão do plano diretor, também lá da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Está a Maite e o Regis aqui, tem o resto da equipe que está trabalhando arduamente para que a gente consiga apresentar tão logo essa revisão do plano diretor, né, uma proposta de um novo plano diretor, né, para a nossa cidade nos próximos 10 anos. A gente já fez uma discussão como essa a respeito do eixo saúde, né? Hoje a gente está trazendo a respeito do tema educação. É importante dizer que o plano diretor ele tem uma importância, uma relevância muito mais abrangente em relação ao ordenamento urbano. A cidade como deve se posicionar e se comportar, para onde a gente quer que ela cresça e como ela cresça, com quais limites. Então, o plano diretor ele dá diretrizes para diversas políticas setoriais, como a saúde, como a educação, mas ele tem o seu grau de concentração maior no ordenamento urbano, né? Em dizer como a gente quer, como a gente olha para a nossa cidade, como a gente quer que ela se desenvolva, tanto do ponto de vista econômico, ambiental, social, territorial, né? Então, hoje eu trouxe algumas informações, eu pretendo ser bem breve, e a gente aproveitar mais o nosso tempo discutindo e levantando os aspectos que as senhoras e os senhores podem trazer. Essas apresentações que a gente tem trazido aqui na Câmara têm ficado disponíveis na página da Secretaria de Planejamento e Gestão. Eu não sei se elas já estão na página da revisão do plano diretor, a gente vai inseri-las também, assim como muito em breve o nosso caderno de propostas vai para a consulta pública na nossa plataforma, que é o Participa Osasco. Quando a gente está pensando em Osasco, eu falei isso aqui da outra vez, quando nós discutimos saúde, a gente tem que entender quais são as condicionantes da nossa cidade do ponto de vista geográfico, né? Isso é muito relevante para pensar nas características sociodemográficas e econômicas, né? A cidade de Osasco tem uma grande vantagem, que em alguns momentos se torna uma desvantagem, que é o arranjo logístico em que ela faz parte, né? Uma cidade que ela tem barreiras, né, que a divide em duas grandes áreas, né, norte e sul. Essas barreiras são naturais e construídas pelo homem, né, e inclusive barreiras naturais que foram retificadas pelo homem, né. Para que vocês não sabem, mas o rio Tietê ele foi retificado no trecho que passa por Osasco. Ele tinha um braço que invadia, né, o Roxidale, a gente chama de braço morto do Tietê. Infelizmente, o braço morto também pelo cheiro, né? Mas o rio Tietê ele fazia um percurso que entrava no Roxidale. Hoje, boa parte das questões de drenagem têm sido resolvidas em relação à canalização, né, de lá do Roxidale, mas é um problema significativo de drenagem, e o rio Tietê é uma das barreiras que a gente precisa transpor para integrar a nossa cidade. Além disso, a gente tem a rodovia Castelo Branco, a linha férrea, e tem uma centralidade, que é a Avenida dos Autonomistas. Falando um pouquinho sobre a nossa rede municipal de ensino e como ela está disposta, principalmente do ponto de vista territorial. Para a gente é muito importante, quando a gente faz a abordagem dessas políticas setoriais na visão do plano diretor, é olhar para o território, onde estão presentes as unidades e as escolas do nosso município, né? Hoje a gente tem 36 creches, que são unidades exclusivamente para crianças de 4 meses, na verdade, né, até 3 anos, né, 2 anos, 11 meses e 29 dias. 9 escolas de educação infantil, que são exclusivas para crianças de 4 e 5 anos, e aí 40 unidades que consolidam, né, que são creches, mas também fazem atendimento de 4 a 5 anos, elas são chamadas de CMEIs. E aí são as unidades que têm ensino fundamental, são 32
né, que são exclusivamente de ensino fundamental, tem 16 que têm educação infantil e ensino fundamental, e 8 CMEIFs, né, que vão desde creche até o final do ciclo 1 do fundamental, que inclusive aí os 2 CELs. Esse arranjo educacional ele é muito dinâmico. Muitas vezes a gente passa por alterações nas escolas, né, transformando-as de creche para CMEI, EMEI para CMEI, EMF para CMEIF e por aí vai, porque a demanda pela educação ela é muito dinâmica, né? Em alguns momentos a gente precisa criar determinadas vagas em alguns lugares e ao invés de construir novas unidades ou alugar prédios, a gente consegue remodelar determinadas unidades fazendo arranjos, né, que permitam a gente gerar novas vagas. A gente tem feito isso há muito tempo e isso tem gerado um resultado importante na geração de vagas. Mas, ao todo, hoje são 141 unidades de ensino municipais e a gente tem 12 parcerias com instituições do terceiro setor que mantêm também as crianças em creche. Quando a gente olha para o território, e aí a gente foca bastante a nossa discussão no território, pensando em que regiões da cidade estão abrigando cada uma dessas unidades educacionais, a gente percebe que há uma distribuição muito generosa em torno do território em relação às unidades. A nossa falta de vagas, onde ela existe, não é por falta de unidades escolares, né? As escolas existem, é só as vagas que não são suficientes, então por isso a gente inclusive faz esses arranjos e tem construído novas unidades. Mas a gente pode perceber que é muito bem distribuído do ponto de vista do território, então as pessoas têm unidades próximas à sua residência, né? Nem sempre há vaga disponível lá, mas a gente tem uma boa permeabilidade no território a respeito das unidades educacionais. Aqui nesse mapa também tem as unidades que são universidades, né? A gente conta com 2 universidades públicas e mais um grupo de universidades privadas que tem uma presença forte na nossa cidade. Aí falando um pouquinho sobre Osasco e a nossa população em idade escolar, a gente tem estimativas do SEAD que determinam que da nossa população, aquela que está em idade escolar, ou seja, de 0 a 19 anos, incluindo a minha pequena filha que está aqui, é de 190.539 habitantes, né, ou 27% do total de habitantes. É uma taxa elevada de jovens, crianças e jovens, que precisam ser tratados nas diversas políticas públicas, né, de educação, inclusive aquelas que são oferecidas pelo Estado e até pela iniciativa privada. E a União também, né? Mas aí, quando a gente olha, a gente tem uma população de 0 a 3 anos de 38.964 crianças. O Plano Nacional de Educação preconiza que a gente tenha um atendimento de 50%, né, até 2023, Régia? Perdão. 2021, perdão. Até 2021 a gente atinja 50% dessa demanda, a gente está muito próximo de conseguir concretizar, a gente está em torno de 41%, com essas novas unidades que vão ser entregues, a gente consegue chegar a essa meta de 50%, mas a proposta é que a gente consiga universalizar a fila de espera ser zerada, né? Então, é um desafio significativo do ponto de vista educacional, e aí, assim sucessivamente, as demais faixas etárias. Isso a partir de uma população projetada de 700 mil habitantes. A gente já falou isso aqui por diversos outros indicadores que a gente analisa. A gente tem a percepção de que a nossa população é muito maior do que essa projetada. Ela é feita a partir de estudos derivados do censo de 2010. A gente tem questionamento em relação à metodologia de coleta de informações do censo de 2010. E conto com a colaboração dos senhores em pressionar o governo federal para que não retroaja na metodologia e no investimento que o IBGE precisa para fazer um censo adequado ano que vem. A gente vai ter um novo censo em 2020. O plano diretor, ele traz, né,
sintetizando, né, todo o arcabouço de mudanças que ele propõe na legislação, de revisão da legislação, 5 grandes objetivos, né? A gente grifou aqueles que têm mais a ver com a temática de educação que a gente está discutindo aqui hoje. O principal deles é reduzir a fragmentação do território e a segregação socioespacial na nossa cidade, não só do ponto de vista de mobilidade, né, de fazer esse território ser mais integrado do ponto de vista de acesso, mas também do ponto de vista social, né? A gente sabe que existem muitas diferenças entre regiões diferentes da nossa cidade, né? A gente já discutiu isso inúmeras vezes, e essa é uma das principais formas de atacar esses problemas que a gente enfrenta. E o segundo é promover o direito à cidade a todos os cidadãos, né? Que ele deriva um pouco desse primeiro, mas que reforça a necessidade da gente dar a mesma qualidade de serviços e políticas sociais para todos os cidadãos. E aí os outros objetivos relacionados ao equilíbrio do desenvolvimento urbano entre o meio ambiente e o natural e construído, reequilibrar as dinâmicas econômicas e produtivas da cidade com foco na geração de emprego, né, e renda, e promover essa política de forma participativa, né? A nossa presença aqui e essas audiências já são uma conotação da forma participativa como a gente tem construído esse plano diretor, e que essa participação vai precisar ser muito mais atuante do ponto de vista da gestão desse plano diretor, né? O acompanhamento dessas metas, desses planos que vão ser concretizados em lei, e, principalmente, o controle da nossa cidade a partir daí. Aqui, então, eu gostaria de concentrar em 4 grandes objetivos relacionados à educação que constarão no plano diretor. O primeiro eu já falei a respeito da universalização, né? Então, todas as crianças que estão na fila de espera por creche devem ter acesso a essa vaga, né? As mães e pais não devem esperar por essa vaga, como hoje ainda, infelizmente, esperam. O segundo é em relação ao fortalecimento da qualidade da educação. A gente tem um indicador clássico, que é o IDEB, que mede a qualidade do ensino fundamental. A gente está adotando, pela primeira vez na história, e é um exemplo raro no Brasil, indicadores de avaliação da qualidade da educação infantil também, muito ligado à percepção e evolução, né, cognitiva e de saúde das crianças. Mas a qualidade é um aspecto importante. Esse mapa traz as diferenças que a gente ainda tem em relação ao IDEB, a qualidade do ensino fundamental. É importante frisar que a gente só tem até o final do primeiro ciclo do ensino fundamental, que é até o 5º ano. Essas bolinhas que estão em vermelha são as escolas que não conseguiram atingir a sua meta em 2017. As bolinhas amarelas são as escolas que atingiram exatamente a sua meta, e em verde são as escolas que superaram a sua meta. A gente tem uma informação boa que a maior quantidade de bolinhas que tem nesse gráfico, são 29 no total, superaram a meta, 5 atingiram a meta e ainda 18 não conseguiram atingir a sua meta, né, e vão ter que trabalhar mais para conseguir chegar nessa meta na avaliação do ano que vem, né, que vai ser divulgada no ano que vem a respeito desse ano. O que é importante da gente olhar é que as escolas onde estão nos territórios mais vulneráveis, né, e aí a gente tem o Índice Paulista de Vulnerabilidade que demonstra, né, o grau de vulnerabilidade de cada área da nossa cidade, demonstra que há uma certa coincidência em relação às escolas que não atingiram a meta, por conta da condição social e urbana que existe naquele território. Então, investir no território que tem maior vulnerabilidade, e um dos nossos dos desdobros desse plano diretor é estabelecer macrozonas específicas de desenvolvimento dos territórios periféricos, né, como a gente já apresentou aqui, é muito relevante para, inclusive, melhorar os investimentos nessas áreas e aí sim conseguir transformar esse território também do ponto de vista da educação, na saúde, na ciência social, cultura, esporte, lazer. A gente acredita que o Estado precisa estar presente de forma mais contundente nesses territórios para que a gente consiga transformar essa realidade do que está hoje, né?
Em relação à universalização, a gente está falando aqui de, nos últimos 3 anos, 2.170 novas vagas criadas. Há uma expectativa de que a gente consiga atingir, com essas novas unidades que vão ser entregues, né, principalmente o Mundo da Criança, da Zona Sul e da Zona Norte, um total de 5.000 vagas. Né? Existem outras iniciativas também em andamento para conseguir melhorar a nossa performance em relação às vagas. Hoje a gente tem uma fila de espera que está em torno de 7.000 crianças. Né? Então, até o ano que vem, a gente reduz essa fila de forma muito presente. Outra coisa que é importante destacar é que os planos precisam se convergir. Né? E a gente tem aprovado hoje um Plano Municipal de Educação de 2015, se eu não me engano, que determina algumas metas e algumas ações que são necessárias, e o plano diretor vai convergir com esse Plano Municipal de Educação e com as suas revisões. Né? Agora, os outros 2 eixos, eu falei da universalização e falei do fortalecimento da qualidade. Agora, as 2 outras formas de o plano diretor estimular que a gente consiga melhorar a nossa educação são em ações relacionadas ao ensino profissionalizante. Né, faz parte dos nossos objetivos o reequilíbrio das dinâmicas produtivas, né, tentando gerar mais emprego, mais renda aqui na nossa cidade, para que a gente não tenha que o nosso cidadão e trabalhador ter que sair de Osasco para procurar um emprego e as empresas que se instalam em Osasco trazerem mão de obra de fora. A gente precisa promover esse encontro e a gente tem convicção de que, a partir de um ensino profissionalizante, parcerias com a FATEC, ETEC, escolas de formação superior e de nível técnico e médio, podem contribuir significativamente para a gente melhorar também as condições de empregabilidade do nosso cidadão. E, por último, eu acho que tem a ver com uma discussão que a gente já promoveu aqui, é de aproveitar essa presença nos territórios que as escolas têm e oferecer saídas alternativas, políticas alternativas à educação, principalmente à noite, nos finais de semana, quando as escolas não estão sendo utilizadas, aquelas que não têm aula no EJA, por exemplo. Então, essas 4 marcas que o plano diretor promove na política municipal de educação, em nossa visão, vai transformar a nossa cidade significativamente, não só nesses próximos 10 anos, mas garanto em gerações e gerações futuras. Né? Essa era a mensagem que eu tinha. Né? Eu não posso deixar de reforçar a nossa plataforma de participação social. Além dessas audiências públicas, a gente tem permanentemente um canal de consulta e de participação das pessoas. É o Participa Osasco, a página participa.osasco.sp.gov.br, tem todos os eixos das nossas políticas ali presentes, e aí o eixo educação tem uma forma de participação muito prática, muito rápida. Eu convido todos vocês a participarem. Eu fiz aquele desafio do esporte aquela vez aqui, não sei se você estava na Câmara. O esporte foi o eixo que mais teve participação até agora. E aí eu lancei um desafio para que a gente pudesse equilibrar esse jogo, né? Estava muito na frente, né? O pessoal do esporte é muito mobilizado. E aí o eixo educação merece também. Aí tem algumas das perguntas que são realizadas e também tem formas de dar sugestões, fazer críticas, para que a gente absorva e incorpore essa camada relevante da opinião, né, das pessoas no nosso planejamento. Além disso, essas e outras informações que a gente passa aqui estão disponíveis lá na nossa página, na ceplag.osasco.sp.gov.br. A página do plano diretor também tem bastante informações relacionadas a esse tema. E essas plataformas são uma forma um pouco mais sutil e mais fácil de trocar informações com a sociedade e exercer a transparência de fato. Né? Então, a gente tem o Participa Osasco, que eu mencionei, o Banco de Indicadores e Informações da Cidade, e o Visão 360, onde constam todas essas metas de atendimento, não só da educação, mas de todos os outros eixos, e também, né, todos os projetos com o seu estágio de execução e a previsão de conclusão, valores que vão ser gastos, tudo isso. Eu agradeço mais uma vez a paciência e a oportunidade e espero que a gente possa fazer um ótimo debate. Boa noite.
Precisa? Para dar continuidade aos trabalhos, passamos a palavra agora à dona Simone, coordenadora na Secretaria de Educação, representando aqui nesse momento José Toste Borges. Tem 10 minutos à sua disposição à tribuna, Simone. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero agradecer o convite, né, e justificar a ausência do senhor secretário José Toste, secretário de Educação, que, infelizmente, por forças maiores, não pôde estar presente, né, mas que é sempre participativo em todas as ações da Secretaria de Educação. Eu queria, também sou supervisora de ensino da Secretaria de Educação, participo. Fora esse trabalho, eu participo do estudo, nós chamamos lá na Secretaria de Rede Física, onde nós fazemos o estudo de demanda, né, de toda a demanda que vai ser atendido para o próximo ano. E é um trabalho muito sério, onde a administração e o governo sempre está presente, né, nos escutando todas as nossas, colocando as nossas observações, as nossas reivindicações, para que possamos sempre estar atendendo mais crianças, né? E todos os anos a gente realmente transforma as escolas, né, de EMEI para EMEIF, uma CMEI para uma CMEIF, assim para poder ao máximo atender a demanda, né? Infelizmente, a demanda que ainda está bem alta para atender das crianças são de creche. E a gente tenta, a cada ano, superar esse atendimento devido às necessidades, tanto de ser um direito da criança, como também nós sabemos da importância que tem a criança estar na escola e na creche para a família, né? Para os pais poderem trabalhar, para uma renda familiar melhorar. Então, eu gostaria de dizer que esse trabalho está sendo feito com muita seriedade, com muita responsabilidade e com grande parceria, né, entre o governo e até mesmo outras secretarias que acabam sendo envolvidas, né, que é a Secretaria de Obras, porque a gente tenta até, em escolas que têm espaço, terreno, a gente poder cada vez mais está ampliando, né, aproveitando o espaço para poder estar ampliando e construindo mais salas, mais espaço para podermos atender cada vez mais as crianças, né, da nossa cidade. E é isso, eu gostaria de agradecer e boa noite e muito obrigado pelo convite. Dando continuidade aos nossos trabalhos, fica à disposição a tribuna a nossa vereadora, a doutora Régia Maria Gouveia Sarmento. A senhora tem 10 minutos, o tempo que for necessário, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário Bruno. Boa noite, Simone. Levem um abraço ao secretário Toste. Boa noite ao público presente. E, assim, eu fico bastante chateada, às vezes, que a gente faz um tema tão importante e que poucas pessoas veem. Eu até compreendo, e já falei isso para o Tinha, que é muito complicado a gente fazer audiências públicas à sexta-feira, né? Porque todo o cansaço da semana e tudo é uma justificativa para as pessoas não comparecerem. Mas também é o que nos resta, então a gente faz mesmo, porque é o que sobra dos dias para a gente poder fazer esta audiência. E ela é muito importante, né? Vamos hoje discutir a questão da educação. E, na questão da educação, o Bruno bem falou ali, só que, infelizmente, retratou, né, o que temos, né? E esse é um plano diretor para 10 anos, para os 10 anos seguintes,
e este plano diretor tem que prever também o que teremos, né? Então, assim, falou em aumento de vagas de creche, né? E não detalhou muito essas vagas. Assim como na questão do IDEB, não colocou muito o que fazer para esse IDEB melhorar, o que está sendo feito para esse IDEB melhorar, né? Que está no plano diretor, está no plano de educação e que precisaria também estar no plano diretor. Com relação a essas estruturas que foram faladas, e o Bruno apenas citou, nós temos o mundo da criança. Um equívoco deste governo, e eu duvido e até aposto que pessoas que trabalham com educação que apoiariam esta ideia, não só pelo fato de ser dentro da FITO, que é sabido por toda a cidade que a FITO tem uma expertise no ensino médio e no ensino técnico. A expertise da FITO nunca foi, nesses tempo de existência dela, o ensino em creche. Então, me choca muito a ideia de quem não tem expertise, de quem não tem assumir uma tarefa tão difícil. E nós estamos falando de crianças bem pequenas, e a gente não pode fazer experimento. Vamos experimentar com a FITO, vamos experimentar desta forma, vamos experimentar desse jeito, porque com crianças pequenas a gente não pode fazer experimento. É a principal fase que a gente tem na educação. E aí, então, a gente precisa saber o que está fazendo ali e cuidar desta área. Então, a proposta de fazer na FITO, e eu vou me conter, já falei da falta de expertise da FITO, e me surpreendeu até semana passada um decreto do prefeito que, além desses dois absurdos chamados mundo mágico, mundo da criança, ainda teremos a FITO coordenando e fazendo a gestão das 5 creches que vão ser inauguradas agora. 6 creches que vão ser inauguradas agora. Outro absurdo, que se ela não tem expertise, não precisamos ter uma fundação que a vida inteira se preocupou muito mais no ensino técnico e no ensino médio, e que é referência nessas áreas, se preocupando e implantando estas creches. Desnecessário, porque nós temos uma rede de profissionais habilitados nesta área, que são extremamente competentes para dar conta. E a gente terceirizar isso chega a ser um absurdo, porque a proposta é que a FITO contrate professores, gestores e todos que vão trabalhar lá nas creches, burlando, de certa forma, o serviço público e terceirizando uma atividade fim, né? Então, é um dos absurdos. E, falando em termos de estrutura, a proposta do mundo da criança são propostas para a FITO 1, aqui na Zona Sul, com uma capacidade para 493 vagas, se não me engano. É isso? 452 vagas. E na FITO Norte, com a proposta de 900 e poucas vagas, né? Então, o absurdo dirige as duas. Primeiro, que para fazer a adaptação da FITO Sul foi gasto do dinheiro público 8 milhões de reais. Com 8 milhões de reais, a gente faria 2 outras creches que atenderiam mais crianças, quase 600, com o custo de 4 milhões cada uma. E você faria no local onde necessita dessas vagas. Por quê eu digo isso?
Eu digo isso porque a Fito fica no Jardim das Flores, bem distante do Jardim Conceição, que é onde tem grande demanda, do Santa Maria, que também tem demanda, do Jardim Veloso, do Santo Antônio. E, nesta idade, não é permitido e não existe um convênio de transporte gratuito. O transporte gratuito é somente para os alunos de ensino fundamental. Então, como é que nós vamos atingir a vulnerabilidade se a gente faz uma grande creche num bairro distante da onde a gente precisa mais de vagas? No Jardim das Flores, não há essa demanda tão grande como existe nos outros bairros que eu citei. E essas crianças não vão ter como chegar nessas, a menos que os pais disponham de peruas, de vans, para trazer essas crianças até essa grande creche. E isso também é um dificultador, porque para carregar crianças pequenas de 0 a 3 anos, você precisa de cadeirinha, você precisa do bebê conforto para os bebês. Então, eu desconheço esse serviço no município de Osasco. Vans e peruas que tenham esse serviço para carregar essas crianças até as creches. E aí, sabe o que vai virar? A grande creche da Fito vai socorrer aquelas elites da classe média que não estão conseguindo pagar as escolas particulares. Então, vão migrar do Misericórdia, vão migrar do Padre Anchieta, do AIA, do Fernão Dias, de escolas privadas, e vão se elitizar nessa grande creche. E cadê a vulnerabilidade que a gente diz que vai atender e que a gente diz que vai conseguir quebrar esta vulnerabilidade? E a nossa intenção é atingir os bairros mais vulneráveis. Não vai existir. Nós vamos ter uma creche para a classe média que não pode pagar as creches particulares, porque o valor está muito alto. E uma creche gratuita e uma creche com condições como a das escolas particulares. E partindo para a Fito 2, ainda é pior. A coisa fica um horror. Porque a Fito 2 é uma escola que seria uma excelente universidade, seria uma excelente escola técnica, seria um excelente espaço, porque ela não está preparada, ela nunca foi creche. Então, ela precisa de uma adaptação e de recursos muito maiores. O gasto lá... Pode continuar, vereadora, o tempo necessário. Na Fito Norte é de 17 milhões para fazer a reforma e a adaptação. Com 17 milhões, daria para a gente construir, nos bairros mais distantes, 4 novas escolas. E que atingiríamos uma média de quase 1.400 novas vagas. Não as 900 que vai ter lá na Fito, mas as 1.400 vagas com 4 novas escolas em bairros que necessitam e que têm esta demanda, como Munhoz, Jardim Dávila, Helena Maria, Airosa, Bonança, que ficam muito distantes da Fito Norte e que terá o mesmo problema da Fito Sul. Porque, para se deslocar do Jardim Dávila até a Fito, é bem complicado. Para se deslocar do Munhoz Júnior, dos Portais,
até onde tem muita demanda, até a Fito 2, ali na Zona Norte, também vão precisar de vans, de peruas, e vans e peruas adequadas, porque as crianças que vão estudar lá são de idade de 0 a 3 anos. Então, esse mundo da criança é um engodo e que não vai atingir os objetivos, porque se os pais não têm condição, lá perto de onde eles moram, de pôr a criança na creche, muitas vezes, vai ter dinheiro para pagar, para trazerem a criança até a Fito? E sem contar que é desumano, o termo é desumano, você ter uma escola com crianças tão pequenas numa quantidade tão grande. Isso não existe em lugar nenhum. E o MEC e a organizações educacionais, a Unesco, ela fala que as creches têm que ter, no máximo, 250 crianças. Nós temos 2 aqui em Osasco já, que é a Lídia Tomás e a Gertrudes de Rossi, que estão na faixa dos 700 crianças. E é uma loucura. É uma coisa de doido. Quem já esteve lá sabe o que é controlar e manter 700 crianças nesta faixa etária. Então, você vai ter 1.000 crianças na Fito, nessa proposta. Então, tinha que desistir dessa ideia e fazer a creche onde, de fato, necessita. Porque o propósito da creche é ajudar os pais, é dar o direito à criança a estudar, mas, se for distante da casa dela, não vai ter essa possibilidade. A gente tem um exemplo aqui em Osasco, chamado CEJA. E está aqui o Anderson, que não vai me deixar mentir. O CEJA é um centro que o Estado fez para o curso de educação de jovens e adultos segundo ciclo, que seria o ginasial de outras épocas. Esse CEJA fica ali no Jardim Cipava. Tem muito poucos alunos, porque é extremamente fora de mão. Escola tem a ver com comunidade, tem a ver com família. Então, tem que ser nos bairros, não pode centralizar num único lugar e que as pessoas venham até essa escola. Nós, como governo, a gente precisa pensar na comodidade desses pais, dessa família. Então, como é que vão se locomover? E aí, o que acontece? Os alunos não vêm estudar, porque ele vai lá no EJA, se é próximo da casa dele. Mas, se é lá longe, ele não vai. E aí, o propósito e a criação daquilo fica extinto e jogado fora. Então, tem que repensar essas coisas, porque depois que joga, como eu falei no início, isso não é um teste que a gente vai ver se dá certo ou não dá. Isso acaba virando um retrocesso que nós vamos, pelo menos, durante 20 anos, levar para resgatar essa situação. Então, as coisas em educação têm que ser muito bem pensadas. E a gente está vendo aí, na esfera federal, como é que está isso. Querendo propor curso militar e cívico nas escolas. Então, se você implanta determinadas coisas, não dá para fazer teste. Vai durar 2 ou 3 gerações para a gente retomar e voltar ao rumo certo. Então, a gente tem que, em termos de educação, pensar e pensar direito para errar menos, para a gente não ter o risco de ter que levar 20, 30 anos para consertar. Se nós queremos uma cidade melhor, com educação de qualidade, a gente tem que pensar
e tem que refletir sobre essas coisas. Muito obrigada, essas eram as minhas considerações. Obrigado, vereadora. Dando continuidade aos trabalhos. Agora, gente, vamos aqui abrir as perguntas ao público. Em vez do escrito, nós vamos abrir aqui o microfone à parte, aqui à nossa direita. Aqueles que querem fazer pergunta, levantam a mão. Tá bom. Então, vamos fazer uma coisinha, gente. Já numa sequência, já pode ir ao microfone à parte. Na sequência dele, ele fazendo a pergunta. O que eu pediria? Para identificar a pessoa, o nome, de onde é, se é munícipe, se representa alguma associação, ou representa algum órgão, tá? E na sequência aqui, um acabou de fazer a pergunta, e já vem na sequência o outro, já entra no microfone, tá bom, gente? Fica à vontade. Está aberto o microfone, gente? Não, aperta aqui, ó. Aperta, Manolo. Isso, Manolo. Boa noite. Sim. Boa noite, meu nome é João Valente, sou ali da região do Novo Osasco. E uma coisa que eu notei durante a apresentação de slides é que foi falado que muitas vezes uma creche que trabalha de 0 a 3 anos tem que mudar e começar a trabalhar de 4 a 5, e muitas vezes isso acontece. O brasileiro já provou por muitas vezes que ele não pensa no futuro, que ele planeja por agora e depois ele se lasca. Pensando nisso, pensando que a população de Osasco vai crescer e continuar crescendo, não seria melhor que todas as unidades, desde já trabalhassem com creches, educação infantil, educação fundamental, porque senão vai ficar sempre um negócio esperar acontecer para mudar, quando a gente podia planejar desde agora e se preparar desde agora. Só isso. Obrigado, João. O próximo a pergunta. O nome, identifica, quem é, tudo certinho, tá? Boa noite, sou Felipe, represento o movimento da bancada da educação. A pergunta é para o Bruno, especificamente. Osasco é o 6º PIB do país, e eu queria saber, a CEPLAG, como um corpo absolutamente técnico, se a CEPLAG recomendou, tudo bem que a palavra final não é da secretaria especificamente, mas a CEPLAG recomendou esse projeto do Mundo da Criança, que transgride o conceito de creche e de comunidade, como a doutora Régia apontou. Obrigado, querido. Próximo. Não esqueça de identificar-se. Alô, está funcionando? Então, eu queria endereçar a representante dessa secretaria, mas o Bruno, se possível, ajudar. A gente tem um problema. Meu nome é Amorim Pereira, eu sou do Movimento Nova Remédios. A gente tem um problema na cidade, que é, principalmente nos bairros que fazem divisa com São Paulo, que é a questão do atendimento do ensino fundamental e do ensino de creche ser feita pelo outro município. No caso nosso lá, nós temos o distrito da Vila Jaguara. Aquele distrito tem 6 creches que atendem mais ou menos 1.800 crianças. Eu vou ser muito franco com vocês de Osasco. Metade é de Osasco. E vocês nunca dizem o que fazer. A 6ª cidade mais rica do país, a 2ª do estado, faz de conta que nada acontece. Eu tenho acompanhado uma história nossa, a gente margeia com a Vila dos Remédios em Osasco, a Vila Airosa, o Jardim Mutinga e o outro bairro, essas regiões que até a doutora Régia falou. Há um problema na cidade de não reconhecer essa questão. O ensino fundamental, a questão é pior ainda, o atendimento é maior. Mas não há questão de atender essas famílias, essas crianças que vêm do município de Osasco, até porque, do lado de São Paulo, há um envelhecimento daquela população. Mas é preciso entender o que é isso, porque ficam de braços cruzados, o município do lado de cá, historicamente, o recurso sai de lá e aqui não fazem nada, e a cidade vai avançando. Um pouco, eu acho que é um olhar que a gente tem de fora da cidade. O olhar que tem de fora para a cidade é que vocês são um primo rico, mas pão duro, que não abrem o bolso para nada. E que fazem de conta que sempre o irmão mais rico tem que pagar as contas. Então, a pergunta é muito simples a minha. O que fazer?
O que fazer? Vocês vão ficar sempre olhando para isso? Vocês precisam responder o que fazer. Tá? Porque lá a gente ajuda, contribui, mas é o que fazer. Então, eu queria agradecer, muito obrigado. Próxima pergunta. Boa noite a todos. Me chamo William, sou morador de Jardim Bonança. A minha pergunta vai especificamente para o Bruno. Como educação sem moradia? Tá. Faço parte de uma comunidade que está se formando no Jardim Bonança. Temos em torno de 300 crianças sem água, sem esgoto, a céu aberto. Precisamos de um apoio e não estamos tendo. Segunda pergunta. 55 mil famílias sem moradias. Terceira pergunta. Não temos a UBS no Jardim Bonança, Portal 2, Açucará. Não estamos tendo. Terceira pergunta e última. Área de interesse social em total abandono na cidade de Osasco. Como fazer? A sexta cidade mais rica do país, como já foi mencionado aqui. E o povo está necessitando de uma resposta de vocês. Uma boa noite a todos. Mais alguém, gente? Tá bom. Vamos fazendo aqui, dando continuidade. As perguntas que passaria, acho que automaticamente é você, né, Bruno? Então, e só a Simone, depois, quiser cumprimentar, está o microfone. Tá? Então, eu inicio com ele, você pode usar aí à vontade, pode interromper. Tá bom? Fica à vontade. Eu gosto quando é assim fácil, de sexta-feira, só pergunta facinho de responder, né? Mas eu adoro isso, gente. Eu acho que é na divergência que a gente vai construindo. Eu respeito demais todas as opiniões, inclusive, principalmente as que são divergentes, porque elas fazem a gente refletir e pensar. Eu vou tentar ir respondendo por tema. Se ficar alguma coisa de fora, vocês me chamem a atenção, por favor. A vereadora Régia me cobrou que a gente falou pouco sobre os projetos e os planos para a educação no futuro. Eu preferi que a gente promovesse mais esse debate e deixei à disposição essas plataformas que apresentam quais são as nossas metas e os projetos, né, que estão em previsão e em execução. Então, acredito que a gente pode aprofundar esse debate, mas as nossas ações vão todas se concentrar em torno, e relacionadas ao plano diretor especialmente, nesses 4 eixos que eu mencionei, a respeito da universalização das vagas, inclusive com essas construções que a gente está, e reformas que a gente está fazendo, ampliações, o fortalecimento da qualidade a partir de inovação no projeto político-pedagógico das escolas, né? A Simone está aqui, pode falar um pouquinho mais sobre o trabalho da supervisão escolar e como a gente acompanha cada escola individualmente, né, do ponto de vista de identificar quais são as fragilidades do ponto de vista educacional e pedagógico para conseguir corrigi-las, ajustando, né, as possibilidades. E em relação especial ainda à qualidade, a gente tem implantado uma política de educação integral em algumas escolas. Recentemente, a Cecília Castellani passou a ser escola em tempo integral. Não dá para a gente fazer isso em todas as unidades ainda, e os estudos vão se aperfeiçoando para que a gente consiga implantar pela questão logística e das vagas mesmo, né? A gente tem 2 turnos escolares, você consegue atender o dobro, né, de crianças do que no ensino integral, mas isso é uma política a ser perseguida, né? Quanto mais tempo a criança passar no ambiente escolar, mais tempo ela se desenvolve do ponto de vista cognitivo, de saúde e tudo mais, né? Em relação ao mundo da criança, respondendo à própria vereadora Régia e em relação ao que o Felipe questionou, por que o mundo da criança foi pensado e desenvolvido, inclusive com a participação dos técnicos da CEPLAG? Me orgulha muito de a gente ter feito parte da construção desse projeto. O mundo da criança, ele tem só um reparo no que a vereadora Régia falou: os custos para adaptação do prédio da FITO Zona Sul foram de R$ 4.700.000.
a metade do que a vereadora apresentou. A obra está em fase conclusiva e eu convido... O dobro? Ah, não, é só de prazo. Eu não conheço ainda o aditamento de valor, mas... eu não cheguei ainda a vê-lo, mas ainda assim não chega nos 8.700.000. A gente fez os estudos de custo e aquela infraestrutura ela estava muito ociosa. Desculpa, Baba, não ouvi. Não ouvi. Tudo bem. Então, a gente está... quando a gente construiu esse projeto, a gente pensou na escala que era possível, né? Lógico que todas as normativas, tanto do Ministério da Educação quanto da Vigilância Sanitária, vão ser atendidas em relação à quantidade das crianças que vão estar lá. Na Zona Norte não serão 973 vagas de creche. A gente tem educação infantil de pré-escola e também nessas, eu não sei dizer, e jardim, né? Eu só não sei dizer quantas das vagas são distribuídas assim, até por conta da questão estrutural lá da escola, né? Agora, do ponto de vista de localização, né, eu já disse que eram infraestruturas que estavam instaladas e que convergem com as diretrizes do plano diretor de também dar condição das mães e pais que ficam hoje em casa com as crianças de poderem trabalhar. Então, essas unidades, além de estarem em grandes eixos de transporte, né, de mobilidade, também estão próximas ao emprego, né? Então, a gente pode convergir para que as vagas nas escolas estejam presentes próximo à residência ou ao emprego. A gente tem uma dificuldade enorme, principalmente de áreas, em relação a terrenos públicos, né, para a construção de unidades, o que eleva o custo quando a gente precisa pensar em desapropriações, né, dentro dessas áreas mais vulneráveis. Então, as 6 unidades que a gente tem em fase conclusiva são em territórios periféricos, né, tem no Jardim Conceição, tem no Jardim 1º de Maio, tem no Santa Maria, tem na Vila Menck, tem no Bonança, em previsão de construir, no Mutinga, no Jaguaribe, em várias áreas da cidade. Então, é nesse binômio que a gente pensa em relação à localização, à disponibilidade de terra e também em relação à presença do emprego. E não é novidade, a gente tem um projeto em apreciação aqui na Câmara para a implantação do bilhete único, né, com a integração tarifária das nossas linhas de ônibus municipais, o que faz com que a pessoa possa levar o seu filho até a escola e seguir o seu trajeto até chegar no seu trabalho, pagando a mesma passagem que paga hoje, né? Então, essas são as principais justificativas de escolha do projeto do ponto de vista territorial. Agora, do ponto de vista técnico, se você fizer uma pesquisa com as pessoas da cidade, se reconhecem a FITO como uma unidade de excelência, vai ser quase unanimidade, né? A FITO tem um histórico de educação da cidade de mais de 50 anos e que dá respaldo para que a gente construa essa política pedagógica em conjunto e parceria com a Secretaria de Educação, né? A gente não está transferindo para a FITO a responsabilidade, muito pelo contrário. A FITO está se colocando como uma parceira, né? A gente está se articulando. A FITO é governo, né? A FITO não é uma instituição privada de ensino. A FITO é da administração municipal e assim, portanto, responsável também em oferecer todos os níveis de ensino, assim como seu estatuto já determina. Então, a escolha foi, inclusive, pela expertise que a FITO tem em relação ao ensino historicamente já disponibilizado na nossa cidade. Em relação à integração das faixas etárias, ela é muito saudável mesmo, do ponto de vista de convivência das crianças, mas a gente não pode deixar a vaga ociosa. Se eu tenho já universalizado o acesso no ensino fundamental, não tem por que deixar a vaga ociosa se eu posso ocupá-la circunstancialmente com essas adaptações para crianças menores. Então, é por isso que essa dinâmica ela é
permanente, né? Esses ajustes são dinâmicos mesmo. As escolas que são feitas já conceitualmente para ter essa presença, como o CELS, por exemplo, e as CMEIFs, elas já são constituídas com essa finalidade, né? E nem sempre a gente tem área disponível do tamanho como a gente tem do CELS, por exemplo, né? No Zilda Arnes e no José Saramago. Em relação às áreas de limite dos municípios, né, isso é um problema da nossa conurbação da metrópole, né? Existem inúmeras políticas que são metropolitanas na área de transporte, na área de saúde e também na área de educação, né? Quando a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo pensa as regiões metropolitanas, eles estão pensando mesmo nessas áreas que são conurbadas, né? A gente não tem divisão nenhuma, né? Ali na Vila dos Remédios, de um lado da rua é São Paulo, do outro é Osasco. Então, eu não vejo problema nenhum, do ponto de vista de cooperação intermunicipal, da gente atender moradores de São Paulo em alguns dos nossos serviços e alguns dos nossos cidadãos também serem atendidos lá, desde que mantida a qualidade, né? Se houver alguma queixa, alguma crítica em relação à qualidade do que é oferecido lá, a gente precisa questionar e pressionar para que isso melhore. Em relação ao Jardim Bonança, a gente tem uma ocupação recente ali na Avenida Panorâmica, acho que o William é representante de lá. A gente defende e tenta trabalhar o máximo que é possível pelo movimento de moradia. Nós respeitamos muito todas as ocupações, né? Às vezes, erroneamente, as pessoas chamam de invasão. Ninguém invade a área que... Invasão se invadisse aqui e morassem aqui. Lá estão ocupando uma área que estava... Uma área particular, é importante dizer, que está lá ociosa e para especulação imobiliária. Nós não somos contra essas ocupações. O que a gente precisa é tentar corrigir esse problema habitacional que a gente tem, um déficit habitacional significativo mesmo. Esse déficit de 55 mil unidades é o déficit já projetado para o plano diretor. Hoje a gente tem um déficit de 37. A Maitê pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, faz assim ou faz assim. Tá bom, ela vai conferir. Agora, o que é importante é que a gente consiga dar cidade a todos os cantos da nossa cidade. Isso é um trabalho que é geracional, né? Osasco é caracterizada por diversas ocupações que aconteceram em momentos históricos anteriores ao que a gente vive hoje, e a gente vai tentando dar condições urbanas, né, para todas essas áreas que foram ocupadas no passado. Isso não é uma tarefa fácil, porque requer, muitas das vezes, retirar as pessoas das áreas em que são inóspitas para a moradia, né? A gente tem gente... Ali ainda é uma ocupação segura do ponto de vista geotécnico, né? A gente tem ocupações que invadiam o leito do rio, né? Casas em palafitas, que estão sendo removidas lá no Jardim Rochidale. A gente acabou de entregar 800 moradias do Miguel Costa, ainda faltam 160 famílias para fazerem a mudança. E é um trabalho que ele é difícil mesmo, né? Agora, é meta do nosso governo que nenhuma pessoa mora em situação irregular. A dificuldade que a gente tem é que, do ponto de vista do financiamento, é muito mais difícil para o governo municipal conseguir prover habitação popular, né? Isso é uma política federal que tem sido violentada por esse governo do presidente, prefiro nem mencionar o nome dele, que cortou inúmeros recursos, né, do ponto de vista habitacional e de inúmeras políticas públicas, e que a gente precisa, sim, fazer pressão para que volte a financiar não só essas políticas de provisão habitacional, mas de saneamento básico, de infraestrutura, para dar cidade a todas essas áreas, incluindo saneamento básico, saúde, educação, transporte, mobilidade e segurança, né? Eu acho que eu passei por todas as perguntas. Se ficou alguma coisa, algum questionamento ou alguma outra pergunta, nós estamos abertos. Se a Simone quiser complementar alguma questão. Desculpa. Tá ligado? A questão dessa divisão não é bem... São os pais que acabam escolhendo as escolas, né? E vai muito pelo endereço da família.
Então, às vezes, acaba acontecendo isso. Eu esqueci o nome dele. O Amorim. O senhor Amorim falou, então, assim, às vezes não depende, não é o município que determina isso, de um modo geral, e sim é o endereço, é o sistema, ou uma solicitação dos pais, que até mesmo mora na divisa, e opta por estudar em outro município. Então... Ah, sim, a creche sempre foi, de longa data, um desafio para todos. Eu acho que todo governo, enfim, foi um desafio grande, né? Então, mas é que sempre aumenta mesmo, a demanda de creche é uma coisa, assim, acaba sendo histórica por sempre aumentar, a gente sempre atendendo e sempre aumenta, e a gente... É Simone. Eu falo com o coração, porque eu falo com o coração porque eu estou na Secretaria de Educação a minha vida inteira, há 29 anos só. Então, assim, eu acompanho bem, eu sei. Assim, são muitas coisas complexas. Como o outro rapaz falou, olha, não poderia já as escolas já serem uma CMF todas? Sim, nós gostaríamos também. Mas não depende só do querer, depende da estrutura, depende de ter a responsabilidade de garantir a rematrícula dos alunos desse ano para o próximo ano, da estrutura da escola, enfim, são muitas questões, entendeu?, que têm que ser levadas em consideração. Não. O que eu digo é na mesma escola. A rematrícula, é isso mesmo, para não atrapalhar a família, é exatamente isso. Que muitas vezes não dá para a gente mudar, entendeu? Para não atrapalhar as famílias. Exatamente isso. Então, assim, são muitas coisas que a gente pensa. Entendeu? O atendimento da criança que é a prioridade, são as famílias, são as necessidades, entendeu? Então, não é simples como parece ser. A gente que está ali dentro, a gente sabe... Só em relação a isso, as faixas etárias, elas têm demandas diferentes por turma, pessoas por turma. Sim. Né? Se você está em determinados anos iniciais, a taxa de alunos por sala de aula é menor do que nos anos finais. Então, você tem que regular isso de ano para o outro. Senão eu não posso colocar a mesma quantidade de alunos que eu tenho num berçário, numa sala de maternal... E assim sucessivamente para a escola e depois primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, essa regulagem é justamente para garantir que todos os anos os pais não precisem matricular os filhos em outras unidades. É o oposto disso que você está sugerindo. Exatamente. É a estrutura que eu falo de modo geral. É uma cozinha que de uma cozinha de creche, de uma EMEI, de uma IMEF, é totalmente diferenciada. Então, eu estou falando de dentro do que eu vivo lá dentro. Tá? A realidade do que é uma escola de educação infantil, creche, que é bem diferente de pré-escola EMEI e que é bem diferente de EMF. Entendeu? Então, eu estou falando nessa questão de realidade, dia a dia. Então, é muito difícil, é bem diferenciada. As crianças de creche é totalmente diferenciada em vários aspectos, de tudo, por ser bebês, por não falarem, por ser sensíveis. Então, tem que ter um olhar bem mais direcionado, bem mais preocupante, bem mais próximo, né, do que as outras demandas. Então, isso todo ano é o maior desafio nosso, sabe? É poder atender as crianças que já estão na rede, na mesma escola, e cada vez mais tentar, sim, aumentar a demanda. Também é uma... Sim. Então, vários estudos... agora eu estou, como supervisora, eu tenho a possibilidade de estar um pouco a par dessa situação. Vários estudos são feitos. Engenheiros vão até a escola, várias escolas, o Bruno sabe disso. Eles fazem o estudo de terreno. Às vezes dá, às vezes não dá. Entendeu? Então, eu estou falando mais ou menos que a gente escuta, vê... Com propriedade, eu não posso dizer, mas alguns terrenos e alguma estrutura também não permitem, né, que seja feito andares em cima, enfim. Mas, assim,
Agora, o que está tendo estudo agora, de momento, são terrenos, escolas que já estão construídas e que possuem terreno, né, ao redor mesmo, né, no entorno da própria unidade, para ser ampliada. Então, há uma grande possibilidade disso acontecer. E a gente espera que sim. Tá bom. Então, vamos lá, Simone. Vamos aqui, gente, indo para o encerramento aqui. Olha, gente, eu acho que a discussão é essa mesmo, nós temos que, acho que a audiência pública é para isso mesmo. E quando a gente pedimos aqui essa audiência da revisão do plano diretor, foi para isso. E que eu só lamento aqui, o secretário da Educação não esteja aqui para discutir a educação para os próximos 10 anos, lamento que ele não, pelo menos, mandasse uma equipe técnica aqui à altura para discutir e mostrar o que Osasco tem para os próximos 10 anos. Isso eu lamento muito mesmo, até que eu acho que é uma falta de respeito para a cidade, para esse parlamento e para essa comissão. Porque nós estamos aqui preocupados, sim, saber o que nós vamos fazer para o futuro. E esse futuro não é o futuro de amanhã, é o futuro para 10 anos. Porque essa revisão do plano diretor, ela vai valer por 10 anos. E quando aqui, viu, Bruno, a gente fala muito na FITO, eu estranho, né? A FITO, que já foi uma escola que já teve 10 mil alunos, hoje não tem nada mais do que 1.000 alunos, e acabou de ontem aqui, aprovando na primeira votação, um parcelamento de impostos que eles devem federais, de INSS, de dívida que está endividado. Eu fiquei muito surpreso de tudo isso canalizar em cima de uma instituição que ela já está provando, cada dia que passa, vem de governos a governos, indo para o buraco, falindo, e colocar tanto dinheiro lá em cima, num projeto com a mesma régia, com todo o conhecimento, como secretária aqui, como já vi outras secretárias vereadoras aqui, na mesma linha do pensamento. E o mais lamentável ainda é que nós ouvimos reclamações da associação civil, principalmente de classe, associações que representam a educação, representa professores, representa os sindicatos que representam aqui a parte da educação da nossa cidade, não ter sido ouvido para esse grande projeto mágico, que é o grande mundo da criança. Então, eu lamento isso, tudo isso não ter essa participação. E eu acho que você faz o seu papel como secretário de planejamento, trazer as propostas e mostrar. Mas eu acho que aqui tinha que ter hoje o secretário da Educação, com toda a equipe técnica dele, e dizer assim, o governo que está aí está pensando isso para os próximos 10 anos. E quando nós vimos, durante quase completando 3 anos, o que nós vimos criado de creche aqui? Tudo deixado pelo governo anterior, que nós mesmos participamos. Esse governo, se for analisar mesmo, ele não criou uma vaga até agora. Ele não teve essa capacidade de criação. Ele não teve a capacidade aqui de derrubar. Não, mas da onde ele cresceu? Se todas as creches que foram feitas, foi do governo anterior que deixou pronta, pela essa secretária ao meu lado, que era Educação, e pelo governo Jorge Lapas. Eu não vejo todas essas creches, que ele não viu. Eu não vi uma creche dele saindo do planejamento, saindo do papel. Ele está aqui, olha. Está aqui, iniciamos nesse governo. Não foi nenhuma iniciada. E como muitas outras coisas aqui, dentro dessa cidade, que não foi criado. Nós não criamos aqui, não conseguimos trazer nenhum recurso do governo federal que nós podemos aqui criar a habitação popular para essa cidade. O que ficou tudo pronto do governo anterior. Só teve continuidade. Porque o próprio o plano diretor, ele vencido sem a revisão, nós não tivemos possibilidade nenhuma de trazer nada do Ministério das Cidades para poder fazer avançar. E quando se fala em creche, viu, Simone? Tem uma creche do lado do Marisa, que é conveniada pelo município de São Paulo, e que ela atende, acho que 300 crianças. Eu estive lá esses dias. Da minha surpresa, até agradável, que ela atende mais de 158 crianças de Osasco, que é a nossa divisa. Remédios. Ela está no Marisa ali em frente, quase em frente à Danone, a antiga Danone. E a minha surpresa, nós não temos creche na Vila dos Remédios. Nós temos aqui a conveniada do Padre Goirino, que é no Marieta, com aquele multidão de gente. E nós temos um terreno, se o planejamento, Secretaria de Educação não sabe, nós temos um terreno que é da Secretaria de Educação,
que é onde nós colocamos a UBS, na rua entre a Rua Santo Baldo e a Rua São João. Provavelmente nós temos ali uns 3.000 metros quadrados, que aquele terreno é da Secretaria de Educação. Ali entraria uma creche com muita tranquilidade, para atender um número muito grande de crianças. E ninguém... Do fundo da UBS. A UBS está de frente para Santo Baldo, de frente para a AME, e ela está no fundo, que aquele terreno foi dividido. Ali, antigamente, quando era mais jovens, ali era uma pequena creche, e ela foi derrubada. E o tempo ficou vazio. Até que, na época, no governo do prefeito Emílio, eu levei ele lá, e foi onde nós iniciamos o projeto de pôr a UBS na metade do terreno, e a outra metade ficou para trazer uma creche. Mas passou vários secretários, vários governos, e ninguém nunca olhou para aquele terreno. E nós resolveríamos uma boa demanda da Vila dos Remédios e também do pedaço do Jardim Marieta, porque só a creche lá do Padre Guerino, que é uma creche da nossa Igreja Católica, recebe os convênios do município, ela não é o suficiente para atender aquele número de pessoas, porque a outra próxima creche, eu acho que tem mais em cima, após da área livre ali da nossa, que nós conhecemos, da BenTV. Eu acho que ali é creche também, né? É creche também, só tem lá e dali vai andando. Então, para trás não temos essa divisa, e o nosso povo, que era aquela região, que é a região que eu moro, nasci, me criei e moro até hoje, e tem gente que costuma falar nesse parlamento que eu não moro em Osasco, na Vila dos Remédios. Realmente, quando eu nasci lá, ainda era São Paulo, né? Então, depois de 8 meses, virou Osasco, depois da emancipação. Mas nasci e me criei na Rua Servidão, que é a Rua Leão 13, onde todas essas situações que eu te falei, onde esse terreno, ali tinha uma lagoinha que a gente nadava, depois virou uma creche. Então, eu conheço muito bem o que é aquele pedaço, o que tem a nossa necessidade. E tem uma coisa, Bruno, foi desapropriado o terreno da Sabesp, que ali também entrou da compensação ambiental, e entraria também uma creche, uma escola ecológica. E ela, eu acho que tem que entrar. Eu acho que ali não tem que ter um povo aí já vendendo lá, vendendo apartamento por R$5.000, já dando na mão, que diz que vai apartamento. Eu não sei onde vai pôr apartamento naquilo ali, porque a própria CETESB e o IPT condenou aquele terreno todo, porque nós sabemos o que é aquele terreno. Eu não sei porque estão vendendo e os coitados do povo pagando já um dinheiro antecipado, de um terreno que ele já tem um projeto, já tem um decreto de apropriação, porque ali foi baseado tudo em laudos. É um terreno que tem os mesmos problemas que tem o projeto CDHU de 1.000 moradias, 960 moradias do lado, que até hoje não tem escritura, por esse mesmo motivo, e pessoas insistindo de colocar moradia no terreno contaminado. E se nós podemos ali, desde o princípio, ter ali a grande escola ecológica, parar de gastar aí dinheiro jogando fora da educação para certos lugares que as crianças não aguentam mais ir, eu acho que ali teríamos um lugar adequado, nosso, da municipalidade, sem gastar esse dinheiro. E, ao mesmo tempo, nós trazemos para lá 5.000 plantis, porque é isso que está no decreto, é isso que foi feito no processo de indenizatório. E foi feito esse decreto pelo prefeito anterior, e o prefeito atual, a administração atual, ele retificou esse projeto e colocando justo a área educacional, para poder realmente, agora parece que tem a novidade boa, que o novo acordo com a CETESB, ele daria já o terreno zerado, aí, sem ter custo nenhum. Então, acho que nós temos muita coisa, como quando eu falo naquela região, porque eu sou da região, moro na região, nasci e me criei, então acho que nós temos que melhorar. Nós temos ali também, Bruno, o terreno do fundo da FATEC. Aquele terreno ali tem que ter um zonamento especial, uns ex, para dar essas moradias que o povo quer. Meteram umas ex ali, aquilo não vai construir, a FATEC não vai ampliar mais. Porque quem trouxe a FATEC, quem brigou para trazer a ETEC para Osasco, naquele pedaço fui eu e um grupo da Vila dos Remédios, quando nós brigamos para tirar os cadeões de lá, e o Geraldo Alckmin, na época, muito próximo dele, conseguimos trazer. E o número que está ali não consegue atingir o número de matrículas. Então, o terreno que tem mais de 11.000 metros quadrados, dá para a gente resolver pelo menos 600 moradias ali dentro, que nós já fizemos um estudo. Isso. E pensando também, não só para encerrar aqui, o Régia, porque a Régia tem um horário aí, certo, né, dos remédios dela, que ela tem fazendo um tratamento, e nós temos que encerrar também para contribuí-la. E mais, Bruno, só para encerrar, aquela rua que sempre teve que só serve para jogar entulho, vamos tratar bem naquela rua, vamos desafetar ela.
Ali sobra mais 2.000 metros quadrados para fazer moradia popular. Aquele pedacinho lá da rua, entre a Pedro Rissato e a Francisco Alves, aonde se joga todo o entulho há mais de 20 anos. Ela não tem utilidade nenhuma, porque o muro da esquerda o muro do prédio, do terreno da E, que está no fundo da FATEC, e outra da empresa de caixaria, lá que faz caixaria, entre a Pedro Rissato e a Francisco Alves. Tá? É a Rua do Entulho. Isso, atrás do terreno da FATEC, que é aquele terreno do DAE. Eu acho que ali merece aqueles dois. Um projetinho simples aqui para casa, desafetar aquela rua e entrar no plano diretor, já vem junto, põe ali como ZEIS, com mais o terreno, tudo, mais o terreno, mais aquela rua, dá para a gente fazer ali 700 moradias, resolvemos um problema bom, e num terreno bom, em ordem, em condições de dar o documento final, da escritura, porque nós vamos ter problema no outro ato, porque ali existe o interesse. E voltamos aqui, porque, como a educação, nós pensamos sim na educação, por isso que eu estou vendo, já vamos ter que falar na totalidade. E eu sei que o projeto do plano diretor está aí já afinando, então são as informações que é boa, nós trazemos deixar público, que podemos resolver muitas coisas boas, resolver ali naquela região, moradia e como também creche. Tá? Então, gente, essas seriam aqui as minhas considerações. Eu acredito aqui que foi muito bem aproveitosa essa nossa audiência pública. E nós vamos partir aqui já para o encerramento, agradecendo aqui as pessoas, aqui o Bruno Mancini, a Simone vindo pela secretaria, que foram os palestrantes aqui hoje, o público aqui presente nessa audiência pública. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. E para assistir o reprise, consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.lec.br. Agradeço às sessões e comissões pela organização e realização dessa audiência em nome de Dona Zezé, que sempre está aqui conosco, participando e organizando. E os assessores aqui nossos, dos vereadores, da doutora Régia, que está aqui presente, os assessores do vereador Tinha de Ferreira, que colaboraram para a realização do tal evento. E desejo aí a vocês uma boa noite e muito obrigado por tudo.